Que alegria poder estar aqui com as irmãs, conhecendo mais esse povo que vai morar no céu. Amém? Muita alegria mesmo, entendendo que nós estamos aqui por causa da bondade do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós nos despojamos de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, que porventura ainda pode estar querendo permear os nossos corações. Amém? Entender que estar na casa do Senhor é a bondade do Senhor. Amém? Isso nos traz uma alegria tamanha, porque sabemos que muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas não puderam estar. E você foi escolhida e está aqui nesta tarde para adorar, agradecer e ser abençoada pelo Senhor. Amém? O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz assim: certamente, tenho por certo, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Esse verbo seguir ali não é um seguir lento de acompanhar. No original significa perseguir. Então ele está dizendo: a bondade e a misericórdia me perseguirão. Quando nós estamos perseguindo, é porque nós queremos achar, nós queremos encontrar. Então você é alvo da bondade e da misericórdia do Senhor. Se isso é muito para você, levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa, nesta tarde. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui neste lugar, podemos adorá-lo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, da sua esposa, irmã Iraci, que nós tivemos o privilégio de conhecer ali em Maceió. Passamos alguns momentos juntas, conversando. Tive a alegria de ouvir dela algumas coisas importantes a respeito do que Deus tem feito. Muito obrigada, irmã Iraci. Louva a Deus por sua vida, por sua família. Agradecer a Deus pela vida da Roberta, que foi o canal que Deus usou para colocar os meus pés aqui nessa tarde. Deus abençoe. Muita alegria no meu coração. Também louvando a Deus pela vida da irmã Edinês, uma amiga que Deus me deu aqui. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde. Louvar a Deus pela vida do pastor Maurício, irmã Carminha, sua esposa, pastor Antônio e irmã Ana, que foram ali me buscar no aeroporto. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Também por conhecer aqui essa pérola que é Alice Maciel. Sei que eu só a vi pela internet e hoje tenho esse privilégio de te conhecer. É uma pérola, irmãs, é uma bênção que louva para o Senhor. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que Deus não nos reuniu aqui nessa tarde em vão. Quantos creem assim? Levante a sua mão para adorar. Existem objetivos específicos, como a palavra do Senhor diz. E acho que todo crente deveria ter isso com propriedade. Existem objetivos específicos que nos trazem à casa do Senhor. Viu, irmãs? Primeiro, o salmista diz: estar na casa do Senhor tenho como objetivo para aprender do Senhor no seu tempo. Então diga para quem está do seu lado: aqui é lugar de aprender. Então abra seu coração e deixe a palavra fazer caminho dentro de você. Isso é muito forte e maravilhoso. Apesar de nós não darmos muita ênfase neste quesito de aprendizado.
né? Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinando, ela vai nos admoestando, e também, quando nós recebemos de bom grado a palavra, ela nos cura. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Ele diz assim, que a palavra de Deus é como espada de dois, ela penetra e entre juntas e é apta o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Na Bíblia em espanhol, diz assim, que a palavra de Deus, ela queda, ela para. Quando ela é recebida, a palavra para. Aonde, irmã Madali? Entre juntas e medulas. Que lugar é esse? É o lugar onde é produzido o sangue. Veja que profundo. Quando você recebe a palavra, ela para lá aonde o seu sangue é produzido, e todo o sangue do seu corpo vai sendo trabalhado com esta palavra. Consequentemente, vai tirando toda a enfermidade, porque aonde a palavra passa a cura, porque ela é viva. Aleluia! Eu estava ministrando em um dos nossos congressos na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, um setor da nossa igreja, 40 anos de aniversário do círculo de oração. E eu falei para as irmãs da importância de abrir o nosso coração para a palavra. Irmãs, toda a nossa atenção, toda a nossa motivação aqui, na casa do Senhor, deve ser aprender do Senhor. Aqui não tem ninguém maior do que a palavra. Aqui não tem ninguém melhor do que a palavra. Toda a nossa atenção deve voltar para a palavra. E aí abrir o nosso coração e permitir ela caminhar. Ela fazer caminho. Ela nos confrontar. Ela nos acalmar. Ô, irmãos, o poder dessa palavra. Ela te acalma. Quem tem essa experiência com a palavra? A palavra te acalma, porque ela produz lá dentro de você fé, esperança. Eu disse às irmãs, e eu estava ministrando naquele congresso. De repente eu percebi quando duas irmãs subiram ao altar. Eu achei que elas viriam para sentar no altar. E eu continuei ministrando, e daqui a pouco o pastor bateu no meu ombro e disse, irmã Madali, a irmã estava chorando. Ela disse, a irmã quer dar um testemunho. Ela disse que enquanto ela ouvia a palavra, que ela permitia a palavra entrar no coração dela, ela foi curada da cegueira. Aleluia! Eu dependo só da palavra, irmãs. Se você aceitar de bom grado a palavra. Aqui não é adivinhação, não. Aqui é a palavra que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Então, existe esse motivo específico para estarmos aqui. Aprender do Senhor no seu tempo. Segundo,
contemplar a formosura do Senhor. Sabe o que é belo no Senhor? O que a Bíblia fala dessa formosura? É a santidade do Senhor que está aqui. É lugar de contemplar a beleza do Senhor em todos os seus aspectos. Meu Deus, que coisa gloriosa, quando você vem ao templo, vem ao lugar que a Bíblia diz que é onde Deus manifesta a sua bondade. Aqui dentro, nós nos tornamos alvos da bondade do Senhor. Quantos querem ser alcançados, alvejados por esta bondade nesta tarde? Terceiro, Davi diz: porque no seu templo é lugar que eu me escondo. Aqui é lugar de se esconder. Enquanto você está aqui, sua família está escondida, sua casa está escondida, seu esposo está escondido. Aleluia! Porque se preciso for, Deus dá ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Então, abra seu coração. Eu só sei pregar a palavra, irmãs. Eu não sei contar a história. E é essa palavra que eu quero ministrar ao coração das irmãs, que o Senhor trouxe ao meu coração para meditarmos nesta tarde. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Dá licença, irmãs, para mim vai ficar melhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, melhor dizendo, versículo 3. Eu quero falar o que eu tenho aprendido com Abigail. Amém, irmãs? Todas as mulheres da Bíblia nos trazem ensinamentos riquíssimos para a nossa caminhada como mulheres. Amém? Diz assim o texto: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher inteligente e bela. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Amém? Certa de que vocês já ouviram muitas vezes falar sobre esta mulher, cujo nome significa meu pai se fez alegre. E com Abigail, nós vamos aprender que, para mim e para você, vai chegar a hora de você mostrar por que está onde está e por que foi plantada onde você está. Porque nós temos muitos questionamentos. Por que eu casei com esse homem? Por que eu moro aqui e não lá? Por que eu faço isso e não faço aquilo? Por que eu sou assim e não sou diferente? Por que eu estou aqui aonde estou? E vai chegar a hora em que você terá que mostrar por que você foi plantada aonde você está. Por que você está neste casamento? Porque a gente tem mania só de reclamar. A gente não quer entender. Mas vai chegar o momento. E quando chega o momento, a gente sabe pela Bíblia que Deus cria situações longínquas e elas vêm se aproximando
e se afunilam em nós. Foi o que aconteceu com Abigail. Até então não era conhecida, não obstante Nabal, seu marido, ser da tribo de Caleb. Todo mundo sabe a história de Caleb. Alguém do bem, alguém que tinha uma visão. Mas ela era esquecida. O marido era rico, mas ninguém conhecia Abigail. Quem realmente era Abigail? Sabe o que nos faz conhecida, irmãs? São as aflições. É o momento em que nós precisamos agir. É o momento em que nós damos respostas às vicissitudes da vida. Isso aqui é muito forte. Você não vai me conhecer num dia de festa, querida. Eu não vou conhecer você num dia de congresso, querida. Eu vou conhecer você quando o vento soprar. Quando o seu barco balançar. Quando o diagnóstico chegar. Quando o filho se perder. Quando você for caluniada. Quando você for afrontada. Quando alguém pisar no seu calo. Aí eu vou te conhecer quem realmente você é. E Deus prepara uma circunstância para mostrar quem Abigail era e por quê. Ela faria parte do cânon sagrado. Irmão, isso aqui é privilégio. Num tempo em que as mulheres não tinham direito de nada. Imagina quantas mulheres estão listadas no cânon sagrado. E uma delas é Abigail. Aí Davi, vocês sabem, o rei Davi, foi ungido por Samuel, mas ainda não tinha assumido o trono. Começa a correr por causa da perseguição de Saul. Temendo a Deus, porque Saul era ungido, não fez nada de mal para Saul. E aí Deus, a Bíblia diz que Davi pega os seus homens e sobe para um lugar forte. Eu fico pensando comigo, irmãs, a gente tem uma compreensão tão medíocre do trabalhar, da grandeza de Deus, sim ou não, irmãs? E tem hora que tem crente que fica assim, que Deus é esse? Irmãs, não é para admirar. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. É Deus que movimenta o universo. A Bíblia diz que Ele tem as águas do oceano na concha da sua mão. A Bíblia diz que o céu é o lugar que Ele se assenta e a terra é o lugar que Ele descansa os seus pés. Os seus olhos são como chama de fogo. E lá na eternidade, Deus desenha, segura isso aqui. Deus desenha a sua trajetória. Nada pega Deus de surpresa. Aí você fica assim, Senhor, mas eu gosto tanto da irmã, mas por que ela é tão doente? Ou por que dessa enfermidade? A gente não questiona isso, irmã. Mas estava escrito lá da eternidade, desenhado. Sabe o que acontece conosco? A gente consegue ler de baixo para cima. Só que Deus lê de cima para baixo. Quem está em cima vê mais longe. Conhece aonde vai terminar o rio. Conhece aonde terminam as montanhas. Sabe a distância dos vales. E a gente fica aí, né, irmãs? Lutando.
atribulada. E até perguntando, até quando, Senhor? Até quando? Eu acho bom você mudar essa pergunta por uma aceitação. Vai mudar tudo na sua vida. Você vai dizer, ao invés de até quando, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu propósito. E pode dormir. E pode descansar. Aleluia. Oh, Rabassuribikai. Há uma paz sendo derramada nos corações aqui nesta tarde. Deus desenhando. Abigail em casa. E Deus vai chegar a hora de você agir, Abigail. Aí Davi encontra com os homens de Nabal que foram tosquear as ovelhas. Guarda eles, protege, dá comida. Davi estava fazendo isso com a intenção de receber de Nabal? Não. Porque isso era normal no coração de Davi. Mas chegou o momento, como Deus tinha o propósito, né? Chega o capítulo 25. Interessante que o capítulo 25 parece que dá uma freada na história de Davi, porque começa falando sobre o falecimento de Samuel, e de repente o holofote vai para dentro da casa de Nabal. Irmãs, tem muita gente, você pergunta, por que eu? Porque o holofote foi para dentro da sua casa. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração? Eu preciso clarear muitas casas aqui nesta tarde. Para mostrar qual é o propósito que tenho na sua vida. Ou na minha vida. Quem aqui já passou por momentos difíceis? De estremecer, já passaram? Já passei momento de estremecer. Vendo o farol de Deus. Os olhos dele, aquele que sonda. Minha irmã, e nessa hora não adianta espernear. Não adianta excomungar. Não adianta bater em outras portas. Não adianta. O negócio é calar e esperar passar o vento. Sim ou não, irmãs? O grande problema é que nasceu um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, que está ensinando o povo a questionar, a dizer por quê, a colocar Deus na parede. Diga para quem está do seu lado, sabe por que você ainda está de pé? Não é porque você é boa não, querida. É porque Deus é bom. Deus não se intimida com o meu questionamento. Deus não se move porque eu esperneio, porque eu grito, porque eu zango, porque eu falo que não venho mais da igreja. Não! Ah, Davi! Eu não habito em palácios feitos por mãos humanas. Tudo que tem toque humano eu não habito. Mas eu habito sim, junto a um coração contrito, humilhado, aleluia. Aí Davi vem, precisa de comida para os seus moços. Nabal era um homem muito rico. Aqui que acontece a história de Abigail. Nabal se nega, Davi se revolta. Preste atenção. Davi conseguiu enfrentar a perseguição de Saul.
mas não conseguiu enfrentar a ingratidão de Nabal. Segure aí, irmã. Quem aqui já foi perseguido? Perseguição não mata. Mas ingratidão, essa dói, sim ou não? E o pior de tudo, que os ingratos são aqueles que mais você ajuda. Jesus disse: aquele que come, que molha um bocado comigo no meu prato, se virou contra mim o seu calcanhar. Ingrato! Judas era ingrato. Da onde ele foi tirado, aonde ele foi colocado, e na primeira oportunidade, ele dá a resposta de ingratidão. Irmãs, vou abrir um parênteses. O sentimento que mais afasta Deus de nós é a ingratidão. O ingrato nada tá bom. Questiona tudo. Você faz amarelo, ele quer verde. Você faz verde, ele quer preto. Você faz um pão com mortandela, ele quer com carne moída. Você faz churrasco, ele quer cebola. Dá para entender o ingrato? O ingrato, ele tem uma habilidade para reclamar. E reclamação detona com o seu cérebro. Ninguém suporta reclamação. O cérebro não suporta. Você queima a sua memória. Infelizmente, o tempo difícil que nós estamos vivendo. Vai cantar o hino tal. Esse eu não gosto, porque esse hino não tem nada a ver com o ciclo de oração. Porque esse hino, porque essa regente aí não sabe, porque... Diga para quem está do seu lado aqui, não caminha pelo que você gosta. Aqui tudo é para Ele. É o que Ele quer receber. Levante sua mão para adorar nesta tarde. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo nesta madrugada? Será uma tarde de curas profundas. Será colocado sal nas fontes, mas a água vai sarar. E a cidade não será conhecida só porque é nos montes, só porque é bela, mas será conhecida pelas águas doces que ela faz brotar. Olha o que a Bíblia diz, a narrativa. Olha o que a narrativa diz. Retrata primeiro Abigail, olha a ordem, irmãs, nada aqui está por acaso. Depois fala de Nabal. Olha aqui para mim. Quem agrada a Deus sempre será primeiro. Queira você sim, queira você não. Porque tem gente que puxa a gente da fila, sabia, irmã? Tem ou não tem? Tem gente que quer... Mas eu sou primeiro, fui eu. Eu agradei a Deus. Aí a Bíblia faz uma explanação sobre duas características de Abigail. Uma característica psíquica e outra física. Olha a profundeza de Deus, irmãs. Porque quando a gente vai lá para Provérbios 31, é a mesma coisa. Provérbios 31 é o maior relato da Bíblia sobre a mulher, não tem outro. E quando o próprio Deus relata sobre a mulher de Provérbios, lá, como aqui,
Não é elencado características espirituais, não. Lá não fala que a mulher de Provérbios era uma mulher que orava, jejuava. Isso são lindos, isso é maravilhoso. Nós precisamos como qualquer outra pessoa precisa. Lá elencava suas qualidades como mulher, sim ou não? E a mesma coisa acontece aqui. A Bíblia podia dizer assim, Abigail era uma mulher de oração, era uma mulher que jejuava. Isso é muito importante, irmão, não estou desmerecendo isso não. Eu preciso, você precisa orar e jejuar. Como o homem também precisa orar e jejuar. Mas o que Deus elenca aqui de característica, está longe de ser isso. Porque eu sempre digo e vou repetir aqui. Quanto mais humano você for, mais espiritual você é. Não pegaram, né, irmãs? Vou repetir. Quanto mais humano você for, mais espiritual é. Quanto mais você entender o outro, amar o outro, saber que o outro também sofre, mais espiritual você é. Olha o que a Bíblia diz. Abigail era inteligente. Característica, valor psíquico. E era o quê? Bela. Muito bela. Esse termo hebraico aqui usado para bela, beleza, é usado apenas para mais duas mulheres na Bíblia. Raquel e Esther. Só nesses dois lugares você vai encontrar essa mesma declaração no hebraico de beleza. Sabe o que está dizendo? Ela era bela e não escondia a beleza. Eu vou explicar isso aqui. No mundo, nós estamos aprendendo, amém, irmãs? No mundo, a gente tem a supervalorização do corpo, sim ou não? O pecado do mundo é esse, com as mulheres e agora com os homens também. Vocês sabem, né? Que os homens querem ficar bombado, tanquinho, né? É isso aí? Adoração ao corpo. Mas aqui também nós pecamos por um outro lado. Pela desvalorização do corpo. Se o mundo peca pela valorização do corpo, nós pecamos pela desvalorização do corpo. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, isso aqui mesmo, é o quê, irmãs? Templo e morada do Espírito Santo. E ele tem que ser conservado e irrepreensível. Cuidado! Mas existe os pseudos crentes, as pseudos crentes. Posso falar, irmã? Que gosta de ofuscar a beleza do outro, da outra, principalmente as mulheres. Querem botar Abreu e Lima dentro de Recife, vai ficar folgado. Você tem que andar assim. Porque você tem que ser feia. Diga para a sua irmã, se Deus te fez bela, desfrute da sua beleza. Eu não tenho culpa de não ter sido feita com mais esmero. Mas também não me invejo de quem é bela. Irmãs, vocês já repararam que quando chega uma mulher bela, algumas faz caras e bocas? Sabe o que é humildade? É reconhecer a beleza do outro. Você está linda.
Você ficou bela. Tem gente que não fala, mas só com o olhar desmerece, sim ou não? Agora, quem está falando que Abigail é bela é Deus. E agora eu quero ver quem vai contra Deus. Se Ele te fez bela, seja bela. Aproveite a beleza dentro da modéstia que a Bíblia fala. Simples assim ou não, irmãs? Mas tem gente que ele quer colocar a mão aonde Deus não coloca. Eu acho interessante isso. E dentro da igreja. Eu fui criada na igreja, sou filha de pastor, esposa de pastor. Eu sei como que funciona, hein, irmã? Nós fomos pastorear uma igreja muito simples, no interior. E eu tinha recém saído da minha vida secular. Então, quando eu trabalhava, eu me vestia com um terninho, taiê, gostava muito de sapato, escarpão, gostava de mule, andava de salto o dia todo. Era o meu estilo, eu gostava muito. E eu trouxe tudo aquilo, porque era o que eu tinha. Quando eu cheguei nessa igreja de terninho, sapato combinando, né? Minha irmã deu um bababá. Essa mulher do pastor é vaidosa. Quer se aparecer. Faz isso porque o dinheiro é da igreja, não é dela. E aí, o que eu fiz, irmãs? Joguei a roupa fora, o sapato fora? Desfrutei do que tinha. Desfrute do que Deus te dá. Se você pode ter o melhor, tenha o melhor. Porque o que importa é como Deus nos vê. Características de Abigail: inteligente. Olha aí o valor da inteligência, irmãs do céu. Cá conosco. Está faltando mulher inteligente. Tem umas que fazem cada papagaiada. É verdade ou não é, irmã? Cria confusão por nada. Faz baixaria por causa de um salgado na igreja. Vai chegar a hora. Deus sopra o vento lá no coração para soprar essas folhas secas, para mostrar quem realmente você é. E não se preocupe, porque o próprio Deus testificará de você quem é você. Diante de Deus não tem falsa modéstia. Carinha de santo, de santidade, coisinha boa. Essa irmã, olha só, carinha de humilde. Aí basta o ventilador de Jeová virar, começar a soprar as folhas secas e o negócio começa a fluir. Aí alguém diz, coitadinha. Coitadinha não, irmã, é o céu revelando quem eu sou, quem você é. Basta alguém furar a fila que a gente fica nervosa. A gente quer tirar proveito, sim ou não, irmãs? Tem gente esperando um ano na fila do SUS, pastora, para conseguir um tratamento dentário. Aí chega uma espertinha lá. Mas não tem um jeitinho, é porque, sabe por quê? É porque aí ela adoece a mãe, adoece o filho e quer passar na frente. Diga para a irmã, espere sua vez. Isso é inteligência. Aleluia, aleluia. E olha o que a Bíblia diz. Olha o contraste
Ela era tudo isso e o marido dela era como? Sabe o que significa essa palavra maligna? Significa grosseiro, difícil, severo, cruel, áspero, inflexível, obstinado e teimoso. Aí você vai pensar como que uma mulher inteligente como Abigail foi casar com um homem desse. Escutem aqui, irmãs. Tem coisas que não dependem da nossa escolha. Tem coisas que nos vêm para cumprir o propósito de Deus na nossa vida e da nossa família. Tenha paz no seu coração. Agora imagina o dia a dia de Abigail. Quantas mulheres são casadas aqui, tem marido? Quem não tem, tá doida para ter, tá? Cuide do seu. O dia a dia de Abigail era como, irmãs? Com um homem grosseiro, obstinado, teimoso. Eu imagino que era só na patada. Vocês imaginam diferente? Mas aí eu fico pensando, por quê que Abigail ainda se manteve, aleluia, inteligente e bela, educada, sabia esperar o tempo dela. Por quê? E é por esse motivo que ela faz parte do cânon sagrado. A Bíblia diz que ele era rico. Irmãs, riqueza com grosseria não vale nada. Existem 4 tipos de riqueza. Riqueza naquilo que você tem, riqueza naquilo que você faz, riquezas naquilo que você conhece e riquezas naquilo que você é. Nabal era rico só no que ele tinha, mas não era rico no que era, no que fazia. A maior riqueza é aquela que você conquista com o que você é. Gentil, educada, respeitosa. Aleluia, aleluia. Irmãs, sabe o que eu estou tendo a impressão? Que Deus está passando um escovão aqui nessa tarde. Aleluia, aleluia. Arai show rabasui badagashai. Tem muita coisa que vem a nós, não é pela nossa escolha, mas para o nosso propósito. São linhas necessárias para escrever a nossa história. Irmãs, temos que entender isso, ou senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Sabe o que é o maior problema de nós mulheres? Você sabe que o maior índice de depressão, ansiedade estão nas mulheres? Porque a gente fica dando murro na ponta de faca. A Bíblia não diz que a mulher é o vaso mais frágil? Nós somos sim frágeis no corpo e nas emoções. Somos. Mas tem uma coisa. Nós somos fortes na intuição. A ciência diz que a mulher tem o 6º sentido. A gente ouve por detrás das portas, enxerga por detrás das paredes. Que capacidade é essa? Você fala para o marido, ó, cuidado com fulano. Meu marido ia fazer um negócio, eu falava, eu acho que esse negócio aí, você já está querendo, lá no Mato Grosso a gente fala assim, gorar.
está querendo gorar já, então já nem vou fazer, porque você já está gorando. Não é. É o sexto sentido. Irmãs, nem a ciência consegue explicar. Diga para a irmã que está do seu lado, você é única. Melhor do que ver, do que ouvir, é entender o que está acontecendo. E isso a gente entende. A gente percebe. Aleluia. Abigail não escolheu casar com Nabal. Assim como tem muitas mulheres que não escolheram ser abusadas, ser rejeitadas, passar por tantas aflições, humilhação. Mas o que eu aprendo aqui com a Abigail é que todas essas coisas vêm para nos classificar. Irmã, isso aqui é importante demais. O dia que eu entendi isso, eu parei de sofrer. Eu parei de ficar empurrando porta. Eu parei de culpar os outros. Eu parei de achar que sou coitadinha. De que tudo ruim acontece comigo. Olha o que Abigail entendeu. Por que eu falo isso, irmãs? Porque muitos de nós cristãos, ainda tendemos a agir como os gentios. Como, irmã Madali? Vivemos tentando classificar o sofrimento. Como que eu classifico o sofrimento? Eu estou sofrendo porque é culpa do fulano. Eu estou sofrendo porque fulano passou a rasteira em mim. Eu estou sofrendo porque minha sogra intrometeu. A gente começa a classificar o porquê do nosso sofrimento. Abigail entendeu que era uma oportunidade que ela estava tendo de ser classificada pelo sofrimento. Tem uma diferença aí brutal. O sofrimento que você passa não é para você falar, foi por causa disso, é ele que tem que te classificar. Eu morei numa região que tinha muitos apiário. E lá tinha aquelas granjas enormes. E tinha alguns irmãos da igreja que trabalhavam na seleção dos ovos. Tipo A, tipo B. Quem já viu falar nisso? Tipo C. Eles ficavam classificando. Passava e vai classificando. É exatamente isso que a luta faz. Esse é o objetivo dessa aflição que você está passando. É para classificar se você é tipo A ou tipo B. Aleluia. A Abigail entendeu. Eu estou tendo uma oportunidade de ser classificada. Irmãos, como a gente tem mania de culpar tudo e todos. Se a Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você sabe disso, irmã? Quem sabe disso? Pergunta para a sua irmã, você sabe mesmo? E por que reclama? Mas eu não estou reclamando. Mas reclama na oração. Oração não é lugar de reclamar. Oração é lugar de relacionar com Deus. Quem que gosta de viver com alguém reclamando? Quem gosta? Eu não gosto. Oração não é para reclamar. Oração para se relacionar. Lá na igreja que eu congregava tinha uma irmãzinha, irmã, que você tinha que correr dela. Porque ela chegava perto, ela despejava tanta reclamação. Não dá, irmãs. Agora quando passa aquela irmã, você sabe que ela passa a luta. Você chega aí, irmã, graças a Deus, está tudo bem. Estou rompendo em fé. Eu sei que Canaã é logo ali. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Aprenda que nós não temos
temos as rédeas na mão para classificar os sentimentos, as tribulações. É o contrário, o sofrimento quem nos classifica. Segundo, eu aprendo com Abigail que, por causa desse comportamento, isso aqui, irmãs, é coisa que você deveria absorver. Se você não aprendesse nada, mas aprendesse o que eu vou falar agora, já está resolvido. A ordem na nossa mente ainda está alterada. Por que eu digo isso? Por causa do comportamento. Presta atenção. Que ordem que está alterada, irmã Madali? Essa ordem. Eu tento classificar o sofrimento. E não entendo que o sofrimento é que quer me classificar. Que quer dizer quem eu sou no Senhor. Se eu sou crente só aqui, se eu sou crente lá em casa, se eu sou crente na rua, se eu sou crente quando sou afrontada, quando sou humilhada, quando sou desprezada. Se eu tenho a mesma alegria quando estou passando por aflição. Essa ordem está invertida no nosso cérebro, na nossa mente. E é por isso que existe tanto desencorajamento diante das adversidades. Irmão, que você vê de irmã chorosa. Ai, irmã, está tão difícil. Irmã, não tenho mais esperança. É um desencorajamento. Irmãs, olha aqui para mim. Vocês conhecem a história de Jó? Quem conhece a história de Jó? Você já passou pelo menos 1/10 do que Jó passou? E o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu tenho um Deus que inicia e termina. Aquele que em vós começou a boa obra não vai deixar pela metade, não vai deixar em cima dos escombros. Ele vai completar. Isso tem levado muito. Irmãs, tem gente que acha que o pecado que tem levado as pessoas à apatia espiritual são apenas os pecados visíveis. Matar, roubar, adulterar, prostituir. Não. Esse veneninho aqui é o que tem levado as pessoas à apatia espiritual. Olha aqui para mim. Eu não sou saudosista, mas eu me lembro ainda um pouquinho dos áureos dias da igreja. Quem lembra aqui? Não precisava o pregador mandar dar glória. Não precisava o cantor mandar dar glória. Não precisava contratar ninguém. Jesus era suficiente. Você botava o pé lá, já dando glória e falando línguas estranhas. Jesus batizava os crentes sentados, ouvindo como vocês estão. Não tinha apatia espiritual. Irmãs, você já lutou com uma pessoa apática, doente? Quem já lutou aqui? Eu já lutei. Pessoa lá no hospital. Meu pai foi o primeiro na minha casa que teve Covid-19. E nós fomos para o hospital. Eu fui acompanhar, eu e minha irmã, a gente revezava, porque ele idoso, não podia ficar sozinho. Pensa numa apatia que foi tomando conta dele. Gente, apatia é o seguinte, você fala, come, não quero. Rejeitando comida. Se a coisa mais que a gente gosta de fazer é comer. Eu fico triste, irmãs, mas eu tenho que falar. Tem crente que está aí com a boca fechada, você está dando pão quentinho e ele, não quero. Não sinto gosto de nada. Não tem sabor para mim. Harai, show, ramaia, sul, decaia, sou, mandarraci.
isso aqui é terrível. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E os filhos dele já estavam familiarizados com a arca, com a presença. Sabe por que a gente fica assim com essa cara de quem não está gostando, irmã? Familiarizado. Apatia espiritual. Porque se eu sei que aqui é a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, o lugar que Ele demonstra a sua bondade, eu tenho que ter vida para receber vida. Aleluia! Quem tem vida aí? Quem tem vida aí? Aleluia, aleluia. Mas irmã Madari, cortaram os meus galhos, cortaram as minhas folhas, mas eu ainda tenho raiz. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem não tem apatia espiritual, não vem no culto ficar assim, Jesus toca em mim. Não, minha irmã. Culto não é para Jesus tocar em você. Culto é para você tocar nele. A mulher do fluxo de sangue, ela disse, se ele pelo menos tocar em mim, foi isso? Se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes. O culto vai mudar para você quando você tocar em Jesus. Quando Ele dizer, alguém me tocou aqui nesta tarde. Por quê? Porque de mim saiu virtude para curar. Aleluia, aleluia, aleluia. A maior arma do inferno nesses últimos dias, pastora, chama-se desânimo. Diga para a sua irmã, se eu estava desanimada, já não estou mais. Chegando em casa, não tem aquela mala de roupa para passar? Vou passar logo tudo. Acabou o desânimo. Por que, irmã Madali? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Uns em curva, uns se caem. Mas nós estamos de pé. E em nome do Senhor nosso Deus, arvoraremos pendões. Aleluia. Eu não sei, eu estou perdida com o horário. Irmã Roberta, estou perdida com o horário. Cadê o relógio? Eu tenho até que horas? Ok, então nós vamos continuar. As irmãs ainda querem ouvir? Amém? Então vamos lá. Por que Abigail fez parte do cânon sagrado? Tem gente que ele quer que o nome dele seja citado sem fazer nada. Não fez nada relevante. Vocês sabiam que tem gente que morre e não deixa nem saudade? A Bíblia fala de um rei que morreu. Quem não faz nada relevante nessa vida não deixa nem saudade. Triste, né, irmã? Você passar por essa vida e não fazer nada relevante, nem na família, nem na igreja, e quer que apareça o nome. Isso é triste demais. Não vai aparecer. Porque aqui quem coloca o nome no mural é quem vê de cima para baixo.
É quem prescruta o coração, sabe a motivação pelo qual você está fazendo. Não posso adivinhar qual motivação te trouxe aqui nessa tarde. Mas aquele que veio com a motivação certa vai ser coroada por Deus aqui nesta tarde. O que Abigail fez? A sabedoria dela ajudou a pavimentar o caminho da realeza. Irmãs, olha que grandeza. Por que ela entrou, ela ajudou a pavimentar a estrada de Davi. Davi tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha assumido o trono. Davi precisava passar por essa estrada, que seria pavimentada por uma mulher. Tem muitas coisas que só vão mudar na vida dos seus filhos, só vão mudar na vida do seu marido, na vida da sua família, quando você entender por que você está onde está. Só quando você entender a humildade, a abordagem diplomática de Abigail. Aliás, Abigail é muito mais conhecida pela sua diplomacia do que por qualquer outra coisa. Não é pelo marido que ela ficou conhecida. Não é porque ela era rica que ela ficou conhecida. É pela habilidade diplomática que ela tinha. Olha a linguagem de Abigail com Davi. Você sabe que governo entende muito bem de diplomacia. E olha quem Deus coloca no caminho do rei. Uma mulher que tinha habilidade diplomática. Porque esta atitude causa impacto duradouro na vida de Davi. Aprenda aqui. As nossas atitudes deixam marcas na vida das pessoas. Irmã, eu tenho que falar isso aqui, parar um pouquinho para te fazer lembrar, não que você não saiba. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado. Palavras às vezes não dizem tudo. Mas a atitude diz tudo. As duas noras de Noemi até beijou, mas voltou para trás. Tem atitudes que a gente tem na nossa vida que vão ferindo pessoas, vão deixando marcas, e às vezes essas marcas são incorrigíveis, não corrige mais. Quantas crianças, uma coisa que a gente não ouvia falar, a gente ouve muito, estão com depressão, criança, com ansiedade, comendo unha, quem já viu? O maior índice de suicídio de criança é no Japão, gente, eles têm tudo, país de primeiro mundo. E a gente não pensa antes de uma atitude, antes de fazer, antes de promover uma marca na vida de alguém. Eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo e foi muito profundo e me marcou profundamente. Porque aqui tem mães que precisam aprender isso. Precisam aprender até como corrigir filhos. Filho não se corrige com tapa, irmã. É triste saber que uma mãe dá tapa na cara de um filho, de uma filha. Isso, se Deus não tiver misericórdia, nunca mais tem cura. Deus nos trouxe aqui para tratar conosco. Nessa tarde, Deus te trouxe aqui para te ensinar que muitas vezes você vai ter que fazer o caminho da volta, corrigir rota. Está lá na frente, as coisas não andam, não vai. Porque tem que fazer o caminho da volta, corrigir as rotas. Corrigir na família, corrigir no casamento, corrigir na igreja. Nós fizemos uma viagem em família para o casamento de um sobrinho meu. E na volta o voo
Nós pegamos um ônibus que era longe para ir para o aeroporto, chega lá, pegamos um voo, passamos a noite inteira. E tem minha sobrinha, ela era bem pequena ainda, ela devia ter uns 6 anos de idade. E ela estava estressada, porque não tinha dormido. Vocês sabem, a gente fica, imagina a criança. E aí nós sentamos no aeroporto, todo mundo assim, e aí alguém pegou, botou uma bolsa em cima do banco, e ela estava nervosa, ela arrancou aquela bolsa, jogou no chão. E eu briguei com ela, sou tia-avó dela, né? Briguei com ela, que eu também estava nervosa. E o Espírito Santo, que ainda fala, ele está falando com você? Irmãs, Deus está falando tanto comigo aqui nessa tarde. Aleluia. Ele disse assim para mim: e se você precisar dela para cuidar de você na velhice? E se você for precisar dessa nora que você enxota? E se você precisar desse neto, dessa filha, desse filho, desse genro? Que marcas você deixou na vida deles? Como você será lembrada? Aleluia! Só para você sentir o peso dessa palavra. Pegue na mão dessa irmã e diga para ela: como você será lembrada? Olhe bem nos olhos dela. Como você será lembrada? Olá, show, lá, maia. Remanda, gashui, manaiva, surigaia, sei, mandava, sudicas. A atitude de Abigail deixou marca na vida de Davi. Aprendo com Abigail que a gente precisa ter prioridade correta, fazer boas escolhas, mesmo que isso lhe cause dor, renúncia. Irmãs, quando a gente tem muita opção para escolher, eu viajo muito. E às vezes quero levar um presente para minha mãe. Minha mãe está com 80 anos, mas ela fica igual aqueles passarinhos com a boquinha aberta, esperando eu chegar com mimo para ela. Quando eu vejo muito, eu tenho dificuldade. Vocês têm também? E no fim a gente acaba escolhendo o que não era. É assim ou não é? Como que a gente faz boas escolhas? Você não faz boas escolhas só pensando em você. Você tem que pensar num todo. Sim ou não, irmãs? Quantas irmãs aqui gostam de cozinhar? Normalmente você faz a comida pensando só em você? No marido, no filho, na mãe, na vizinha, na nora, no neto, no genro. Sim ou não? Eu vou fazer almoço e eu cozinho pouco, mas sei cozinhar, tá, irmãs? E meu marido gosta muito da comida da minha mãe e eu cozinho muito parecido. E ele gosta muito de, vocês falam aqui, frango de capoeira. Lá é frango caipira. E como minha mãe é mineira, eles comem frango caipira com angu. Angu é feito de fubá de milho, sem sal, sem óleo, não é polenta. É o angu mesmo, mineiro. E aí, quando eu faço um frango inteiro, chamo minha mãe para comer. Aí eu tenho que pensar,
O frango tem que ficar bem macio, porque minha mãe gosta de bem macio. Penso nela. Minha mãe gosta do angu mais firme, meu marido gosta mais mole. Aí eu penso nele. Tem que fazer mais mole. E, na verdade, eu não gosto nem de um nem do outro. Eu gosto da carne mais firme, né? Diferente. Eu gosto de comer com arroz. Boas escolhas. Tem muita gente que não conheceu o que é o amor. Porque quem ama, ele deixa de ser egocêntrico, egoísta, de pensar só nele. Boas escolhas você faz quando você pensa no todo. Vai ter uma festa, um congresso. Mas eu não gostei que a irmã convidou fulano para pregar. A gente não prega nada. Mas como eu estou pensando no todo, o que eu faço, irmã? É a melhor escolha. Se o falar é de prata, o silêncio é de ouro. O silêncio é o santuário da prudência. Sabe por que a gente erra muito, irmãs? Porque a gente fala muito. Sim ou não, irmãs? Tem hora que a gente fala tanto que não deixa o outro falar. Diga para a irmã, fala menos. Ore mais. O sucesso está garantido para você. Escolhas certas. O que eu aprendo com Abigail? Que apesar do contexto que ela vivia, irmã, pensa que era fácil para Abigail viver com um homem daquele? Grosseiro, teimoso. Irmã, pensa no homem que era grosso. Era Nabal. Sabe o que é grosso? Porta, estúpido. Cheio de patada. Não estou te perguntando. Não mandei você falar nada. Era assim que Abigail ouvia. Mas o que eu aprendo com Abigail, e por que Deus fez a leitura dela de uma mulher inteligente? Que Abigail era independente emocionalmente. Tinha independência emocional. Olha aqui, isso aqui é muito profundo. Tinha autoestima saudável. Ponto importante. Eu aprendo com Abigail que é possível ser independente emocionalmente. Gente, é uma codependência que a gente vive, que tudo mancha a gente. Presta atenção. O que o outro faz com você é um problema dele. Mas como você sente é um problema seu. Abigail entendia que o que Nabal fazia era um problema dele. Ela cuidava do que ela sentia. Uma mulher saudável emocionalmente. Não é porque seu marido é ruim que você tem que ser ruim, querida. Não é porque a sogra é uma penina que você tem que ser ruim. Por que essa mulher está no cânon sagrado? Não é à toa não, irmãs. Não é porque era só bela, não. Inteligente. Você é grossa, mas eu não sou. Você é bruta, mas eu não sou. Você gritou comigo, mas eu não vou gritar com você, porque eu não sou igual a você. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Inteligência.
Oh, irmãs, nós precisamos crescer como pessoas. Aleluia. O mundo precisa de pessoas melhores, sim ou não? Vivemos um mundo tão mau, mas nós estamos formando aqui dentro desta casa mulheres saudáveis para contagiar este mundo. Por que eu preciso ser independente emocionalmente? Eu estou triste, irmã, porque meu marido... Irmã, Abigail sabia de tudo, sofria tudo, mas ela tinha clareza das emoções dela. E se você não é uma pessoa independente emocionalmente, se você depende da emoção do outro para você ser, você não tem clareza para tomar as decisões certas. Olha aqui para mim, porque isso aqui é um ponto importante. É por isso que tem muita gente tomando remédio, desesperado. Uma tristeza que não tem fim. Uma falta de contentamento. Aí diz assim, é porque não é você que mora lá em casa. É porque não é para você que tem o marido que eu tenho. Irmã, está aqui Abigail, ó. Deus via Nabal como ruim, mas me via como inteligente e bela. Eu sou casada com Nabal, mas eu não sou Nabal. Diga para quem está do seu lado, você é casada com ele, mas você não é ele. Deus te criou para ser bela, para ser inteligente. Se você não tiver essa independência, você não vai ter clareza, irmã, para decidir as coisas. Se Abigail não fosse independente emocionalmente, ela teria clareza para resolver aquela situação, irmã? Não! Mas como ela estava em paz com ela mesma, quando ela ouviu o moço, o empregado. Irmãs, olha aqui o que eu acho lindo aqui. Quem tem independência emocional, ele tem uma humildade. Porque tem gente que não ouve todo mundo, não. Ah, vou ouvir fulana, nem sabe falar. Pior do que eu. Ah, você não passa de uma empregada. Irmã, é por isso que a gente tem 2 ouvidos. A gente ouve uma criança. Eu já aprendi com pessoas improváveis de se aprender. Ou vocês nunca aprenderam? Um dia, eu fui pregar num grande congresso. E aí eu preguei e as irmãs, não, continua, mas eu sabia do horário. Terminei. E as irmãs, por que a senhora não continuou pregando? Chegou uma velhinha, bem velhinha, bem perto de mim, disse, irmã Madali, eu vou te dar um conselho. É melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Só dá água o suficiente. Aprendi, irmãs, aprendi. Aleluia. Você passa a ter clareza para tomar decisões. Você está amargurada, amargada. Aí o filho chega com um problema, você não consegue tomar a decisão certa. Cria-se uma situação financeira, você desespera. Por que ela era emocionalmente independente? Isso significa ter autoestima saudável. Eu gosto de uma definição sobre autoestima, porque o que a gente conhece de autoestima? As definições que a gente conhece. Está relacionada com amor próprio, com valor pessoal. Mas Nathaniel Branden, ele diz uma definição bem diferente de autoestima das que nós conhecemos. Ele diz que autoestima trata-se de uma necessidade psicológica que nos ajuda a confiar na nossa capacidade de darmos contas dos desafios que a vida nos apresenta. Isso é autoestima saudável. É você ter essa capacidade psicológica de confiar que você dá conta de resolver os desafios que a vida te apresenta.
para Abigail chegou um desafio. Que desafio chegou para Abigail? Abigail, Davi está vindo com seus 600 homens. Está muito enraivado contra Nabal, seu marido. E ele diz que vai destruir Nabal e a casa de Nabal, a família toda. E Davi faz isso mesmo, ele é homem de guerra. Agora, se Abigail fosse uma mulher amarga, contaminada pelo amargor do marido, ela ia resolver a situação, irmã? Não. Ela tinha clareza. Ela estava bem com ela mesma. Ela sabia quem ela era, autoestima saudável. Ela diz: eu tenho capacidade de resolver essa situação. Eu tenho capacidade de interceptar Davi. Mas ele é rei, não interessa, eu tenho capacidade. Autoestima saudável. Eu aprendo com Abigail. O que é autoestima saudável? É ter coerência, irmãs, entre o que você pensa, sente e age. Olha aqui para mim, irmã, já vou terminar. Tem muita gente que pensa uma coisa, age diferente, sente diferente, não tem coerência na vida dele. Eu tenho que agir em acordo com o que penso, com o que sinto e com o que faço. A motivação tem que engrenar com aquilo que eu faço, porque Deus vê. O Senhor disse: Samuel, tu vês a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo a motivação do coração. Eu sei se há coerência no que ela pensa, no que ela faz. Isso é feito uma leitura lá do céu, minha irmã, isso é sério. O que me leva a entender que Abigail era uma mulher emocionalmente independente? Apesar dos sofrimentos, ela não deixou que os traumas ficassem alojados dentro dela. O que é trauma, irmãs? É uma ferida, é uma lesão causada por um tipo de sofrimento. Irmãs, vocês são mulheres e vão me entender. Se o marido te der uma respostada logo cedo, você fica o dia inteiro, sim ou não, irmãs? E se ele te chamar de gorda? Misericórdia. Acabou, só troca a roupa no escuro. Imagina o que Abigail ouvia o dia inteiro de Nabal. Ele tentou fazer lesões nela, mas ela disse: isso aqui não é problema meu. O que você faz é problema seu. Eu vou cuidar do que eu sinto. Eu vou cuidar da minha emoção. Porque eu preciso estar pronta para os desafios quando eles vierem. Aleluia. Porque quando você sofre um trauma, nada parece mais ser seguro. Não. Você fica assim, cega. O trauma interfere na sua capacidade de confiar. Tem gente que já construiu um muro, não confio mais em ninguém, bloqueia. Isso não é bom, irmãs. Existem pessoas confiáveis. Sim ou não? Eu não acredito mais em ninguém, porque eu já sofri tanto. Isso aí são lesões que o trauma deixou. Nós não fomos feitas para criar muros, nós somos feitas para criar pontes. Você precisa derrubar esses muros que o trauma te fez, querida. O problema do que te fizeram não é seu, é de quem fez. Você precisa sair daqui liberta nesta tarde. Você precisa sair daqui livre. Você precisa sair daqui com uma autoestima saudável nesta tarde. A autoestima está muito relacionado com trauma. Nós somos um vaso frágil emocionalmente. Eu imagino que Abigail teve sentimentos? Teve. Foi acusada? Foi. Foi machucada? Foi. Mas ela não deixou Nabal
mudar o conceito que ela tinha dela mesma. Irmã, isso aqui é tão importante, você saber qual é a sua identidade. Tem gente que a Maria vai com as outras. Mas fulano falou que eu sou. Mas e quem é você? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe o que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou uma pessoa que foi transportada do reino das trevas para o reino da luz. Eu sou uma pessoa que fui justificada pelo sangue de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz que eu sou? Filha de Deus. Se você é filha de Deus, seu marido é genro de Deus. Qual pai não tem ciúme da filha? Sou filha de Deus. Levante a sua mão. Reconhecer essa paternidade é tão importante, irmãs. Você anda por aí de cabeça baixa porque não sabe quem é seu pai. Você anda aí tremendo de medo porque você não sabe quem é seu pai. Eu preciso terminar. Eu vi uma história de um menino que estava dentro de um avião. E aquele menino estava sentado nas primeiras poltronas, brincando com o seu brinquedinho. E de repente aquele avião passou por uma turbulência. E vai, sobe, desce, chacoalha. E o povo grita, e o povo desespera. E o menininho continuava, de boa, com o pezinho em cima da poltrona, brincando com o brinquedinho. Quando passou a turbulência, alguém chegou e disse: menino, você não viu a turbulência? Ele disse: eu vi. Mas você não teve medo? Ele disse: não. Por quê? Porque meu pai é o piloto. Fique de pé. Jesus é o timoneiro dessa embarcação. Esse barco não vai naufragar. Esse avião não vai cair. Essa doença não vai te matar. Esse problema não vai te enlouquecer. Quem eu sou? Abigail era uma mulher curada. Tem gente, irmãs, que ele sangra, só se chegar perto dele ele começa a sangrar. Já viram isso? Só pessoas curadas não sangram. Você encontra com ela, ela começa a sangrar. É porque fulano falou de mim. Porque eu sou perseguida. Vítima. Abigail não era vítima. Abigail assumiu ser protagonista da história dela. Deus está falando para você: assuma ser a protagonista da sua história. Para de vitimismo. Não te mandei eu. Esforça-te e tenha bom ânimo. Aleluia! Aleluia! Abigail diz para Davi: Davi, não faz esse mal não, Davi. Não derrame sangue não, Davi. Lembre-se de uma coisa, Davi. Por trás de Nabal tem uma família. Uma mulher que se levantou em defesa da família. Tem uma Abigail dentro de você, que vai lutar pela família, que vai se posicionar por causa da família. Vou dizer uma coisa: quando você fala mal de alguém, você esquece que por trás dessa pessoa tem uma família. Tem gente, irmão, que é usado dentro da família dele para prejudicar a família dele, mas eu não posso prejudicar a família dele. O problema é dele, o problema é de Nabal. Davi, ele criou a situação, mas ele tem uma família.
Lá tem a minha família, tem a família dos meus servos. Eu fui chamada para proteger a família. Quantas aqui foram chamadas para proteger a família? Tem gente assassinando pessoas com fuxico, falatório. Irmãs, que triste é isso. Minha mãe era dirigente de um círculo de oração há muitos anos. E tinha uma outra irmã na época que queria ser a dirigente, porque tem isso, irmão. O povo que gosta de cargo, eu nunca vi. Briga por causa de cargo. Mata por causa de cargo. Diga para sua irmã, fique na porta. Porque quando chegar a sua vez, o rei perde o sono. Preocupe não. Essa irmã era profeta, tinha o dom de profecia. Chegou no pastor e disse, olha, a irmã Cida, minha mãe, essa mulher tem adultério. Pastor, quando a minha mãe chegou no círculo de oração, já estava excluída sem saber por quê. Pensa num sofrimento. Cuidado, irmãs, com calúnia e difamação. Tanto um quanto o outro é prejudicial. Calúnia é falar aquilo que não foi. Difamação é falar o que foi e sair propagando. Tem muita gente morta por causa de calúnia e difamação. Tem famílias inteiras de pastores desviadas por causa de falácia. Não abre a sua boca para falar de ninguém. Mas aquele homem é ruim, não importa, ele tem uma família. Abigail disse, Davi, não faça. Aleluia. Nabal é ruim, mas ele tem uma família. Família é projeto de Deus. Abaixui, managa, chubiasi. Veja a inteligência nas palavras de Abigail. Irmãs, as coisas a gente não resolve com falácia. A gente tem que ser inteligente para falar. Quando ela chega para Davi, ela diz, Davi, tire sua mão disso. Porque se você não colocar sua mão, você terá casa firme. Sua descendência será forte. Sua casa será estruturada. Irmão, quem não bota a mão nas coisas dos outros, na vida alheia, tem casa firme. A família é abençoada, os filhos são prósperos. Davi, não põe a mão nisso. Porque se você não pôr a mão, Deus guerreará as suas guerras. Não destrua a família, Davi. Show, manai. Tem gente destruindo o casamento com WhatsApp, irmãs. Esse dia eu cheguei numa igreja, as irmãs estavam desesperadas. A regente do conjunto círculo de oração, mandando foto seminua para o presbítero da igreja. Destruindo família. Quando você se veste bem com modéstia, você está preservando famílias. Quando você anda com temor, você está preservando família. Quando você não anda com falácia, você está preservando família. Diga para quem está do seu lado, sua família é problema seu. A minha é problema meu. Cuide da sua, que eu cuido da minha.
suas guerras, Davi. A linguagem que Davi conhecia, olha a inteligência de Abigail, olha o nível. Ela disse: se você tirar sua mão disso, Deus te guardará. Aí ela usa uma frase aqui que eu queria ter tempo para pregar sobre ela. Ela diz: sua vida será atada no feixe dos que vivem no Senhor. Aleluia. 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 Não fale mal dos outros. Porque quem não fala mal dos outros, a sua vida será atada ao feixe daqueles que vivem com o Senhor. Davi, Deus te estabelecerá, Davi. Aleluia. Olá, Sui, mandava sair. Oh, que tenha uma Abigail dentro de nós. Diga: não, minha irmã, não faça isso. Não alugue seu ouvido para falatório, minha irmã. Não seja conivente com a morte das famílias. Deus está falando aqui. Quando Abigail termina de falar, verso 32, Davi diz assim para ela: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou a mim. Aleluia. Aleluia. Que você seja alguém que através de você as pessoas podem glorificar a Deus. E eu fiquei perguntando para mim: como as pessoas sentem quando eu chego? Aleluia. Como as pessoas ficam quando eu estou? Alai, sui, manava, súdicas. Quando eu chego, Deus é glorificado. Quando eu chego, as pessoas sentem paz. Como é quando você chega? Lá na sua família. Lá vem titia. Ah, filho, fala demais. Lá vem Maria, fofoqueira, encrenqueira. Aleluia. Ou quando você chega, alguém diz: ainda bem que você chegou. Levante sua mão, levante, 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 levante. Harai, sou, manava, súdicas. Poderíamos aprender tanto mais com Abigail. Isso é tão sério, irmãs. A sua falta tem que fazer falta. Tem aquela irmã que quando chega você diz: ainda bem que ela veio no culto. Porque é tão gostoso ouvir o glória a Deus dela. Alai, sui, managa, chúdicas. As pessoas têm prazer quando você chega ou quando você sai. Bendito seja o Senhor que te enviou. Aleluia! Aleluia! Tem alguém do seu lado que vai te abençoar nesta tarde. E você vai dizer para ela: bendito Senhor que te enviou nesta tarde aqui. Porque você vai ser canal de bênção na minha vida nesta tarde.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.